Olá pessoal, boa tarde. Mais uma aulinha de língua portuguesa destinada aos 7º anos. Hoje, meus amores, nós deixaremos a apostila de lado porque vamos rever um conteúdo que é base, um conteúdo que é imprescindível para nossa caminhada na análise sintática. Os tipos de sujeito, certo? Vocês lembram que lá na primeira aula a Pro falava sobre os termos essenciais da oração, termos integrantes, termos acessórios, né? Então, aqui eu vou focar nos termos essenciais. Quais são eles? Que eles não podem faltar: sujeito e predicado. Aí os acessórios, os integrantes, esses outros complementam o sentido da minha frase. Mas os termos essenciais são sujeito e predicado. Tranquilo? Retomando, isso tudo nós já vimos. Então, sujeito é toda e qualquer expressão que se refira diretamente ao verbo. Dá pause no vídeo e anota. Por que expressão? Porque nem sempre o sujeito vai ser alguém, nem sempre o sujeito é uma pessoa. Então, ele pode ser um objeto, um animal, nem sempre vai ser uma pessoa. Olha só o exemplo abaixo. O navio encalhou no banco de areia. Encontre o verbo aí para Pro. Encalhou, né? Infinitivo de encalhou é encalhar. Então, eu pergunto pro verbo. Olha só as perguntas que a Pro falou para vocês riscarem na parede, atuarem na testa. Que é que e quem é que. É isso que eu devo perguntar ao verbo para encontrar um sujeito. Maravilha? Então, quem é que encalhou no banco de areia? O navio. Muito fácil, né? Achei o sujeito, o navio. O navio é meu sujeito. Então, todo o resto é o meu predicado. Lá no final da apostila do 2º bimestre, nós temos alguns exercícios que pedem para separar o sujeito do predicado. Encontro o verbo, que é a coisa mais importante da minha vida. Encontrei o sujeito. Tudo aquilo que não for sujeito será predicado. Beleza? Então, agora a gente vai classificar os tipos de sujeito. Nós temos 5 tipos. Sujeito simples. Contém um único núcleo. Núcleo. Lembram lá da aulinha de biologia? Dentro de uma célula tem um núcleo, dentro do núcleo o DNA. Então, na análise sintática, o núcleo do sujeito é aquela palavrinha mais importante. Aquela que tem mais significado. Como assim? É aquela que é a fundamental. Normalmente é um substantivo, um pronome ou um adjetivo substantivado. Substantivo nós já vimos que é na aula passada. Pronome também, né? Vocês já sabem, já conhecem os pronomes. Eu, tu, ele, né? Esses do caso reto. Temos os pronomes do caso oblíquo, por exemplo. Ele chegou cedo. Verbo, chegou. Quem é que chegou? Ele. Então, olha só. Ele, ela, você, tudo isso pode ser sujeito. Tranquilo? E adjetivo substantivado. Como assim adjetivo substantivado? É quando eu uso um adjetivo para me referir a alguém com valor de substantivo. Isso a gente vai ver exemplos mais detalhados lá pra frente. Tranquilo? Então, olha só. Vamos focar no núcleo agora. As vacas malhadas pastavam na fazenda. Primeira coisa que tem que fazer qual é? Encontrar o verbo. Ótimo. Qual é o meu verbo aqui? Pastavam. Agora eu pergunto, olha as perguntas, quem é que é que pastavam? As vacas malhadas. Credo, que grandão esse sujeito. E aí, qual é o núcleo dele? Qual é o núcleo? Será que é as? Será que é malhadas? Não, vacas. Vaquinhas. Esse é o meu núcleo. Portanto, aqui eu tenho um caso de sujeito simples. Sujeito simples, eu tenho um único núcleo, certo? Mas as vacas são muitas vacas, só no plural. Não importa, mesmo que esteja no plural. Se eu tenho uma única palavrinha designando todas as vacas, eu continuo tendo um sujeito simples. O que vai definir se é sujeito simples ou composto é um núcleo. Se eu tenho um núcleo, sujeito simples. Se eu tenho mais de um núcleo, aí eu tenho sujeito composto. Contém 2 ou mais núcleos. Olha só. Seguindo aquela mesma linha. Continuando na fazenda.
As vacas malhadas e os bois pretos pastavam na fazenda. Cadê meu verbo? Pastavam. Quem é que pastavam? Quem é que pastava? As vacas malhadas e os bois pretos. E aí, qual é o núcleo aqui? Qual é o meu núcleo? O artigo não é meu núcleo, tá? Isso aqui é o adjetivo, né? O adjetivo, ele tá caracterizando o meu substantivo. Então, o núcleo é vacas e bois. Portanto, eu tenho 2 núcleos. Então, eu tenho sujeito composto. Se eu falasse João, Maria e José corriam felizes. Aí eu teria 3, né? João, Maria e José. Certo? Então, o núcleo é aquela palavrinha que é a mais importante. E o restante é meu predicado. Tudo que não é sujeito é predicado. Muito tranquilo, sujeito simples e composto, né? Agora, sujeito elíptico ou oculto. Perdão. Sujeito elíptico é aquele que não aparece na oração, mas pode ser identificado através da desinência verbal. Que palavra bonita, desinência verbal. O que eu quero falar com isso? Desinência verbal é aquilo que o meu verbo diz. É como o meu verbo termina. É a que pessoa o meu verbo se refere. Olha só o exemplo que eu proponho aqui. Estamos felizes com a aula de hoje. Todos nós. Estamos felizes. Acha o verbo. Meu verbo, qual é? Cadê meu verbo? Tic-tac, tic-tac. Estamos. Certo? Agora pergunte ao verbo. Quem é que estamos? Eu estamos? Tu estamos? Não, né? Nós estamos felizes. Se eu tenho nós aqui oculto, eu tenho caso de sujeito elíptico. Esse nós, ele não tá ali. Mas eu sei que somos nós. Por quê? Porque o meu verbo me diz isso. Porque a desinência verbal entrega o sujeito oculto. Mesmo que ele não apareça aqui. Eu sei que ele existe. Agora, muita atenção. Isso é muito importante. Isso aqui é uma mágica que acontece. O verbo, para ele ser sujeito elíptico, o verbo precisa estar na primeira ou na segunda pessoa do singular ou do plural. E aí, lembram quais são as pessoas? Primeira pessoa, segunda pessoa, as pessoas do discurso? Lembram delas? Os pronomes do caso reto, eu, depois eu tenho tu, depois ele, ela, você. Esses são os do singular. Então, primeira, segunda e terceira pessoas. Tá enxergando? Sim. É a mesma pergunta, mas eu me respondo. Coisa incrível. Agora, os do plural. Plural de eu, nós, né? Eu, tu, ele, nós, vós e eles, elas e vocês. Muito bem, então aqui, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural. Tranquilo? Singular e plural. Um P, bem grandão. Para que eu tenha sujeito oculto, tem que ser assim. Eu não posso ter pronomes na terceira, verbos, né? Na terceira pessoa. Só na primeira e na segunda. Aí, o que eu faço para se eu achar um eles ali? Eu vou dizer que é oculto? Não. Eu mudo o nome, troca a classificação. Aí se torna sujeito indeterminado. Sempre que eu encontre verbos designando a terceira pessoa, eu tenho um caso de sujeito indeterminado. Tá bem? Então aqui, olha só. Apresenta verbos na terceira pessoa do plural. Arranharam meu carro. Ai, cadê o verbo? Arranharam. E aí, quem é que arranharam? Eles. Por que não é oculto? Se eu achei um pronome, achei eles ali, porque esse pronome pertence à terceira pessoa, eles. Certo? Se pertence à terceira pessoa do plural, é sujeito indeterminado. Aqui.
Comeram meu chocolate. Eu ficaria muito brava se isso acontecesse, por isso usei esse exemplo. Comeram meu chocolate. Quem é que comeram? Verbo comeram. Perguntei pro verbo. Quem é que? Eles. Se eu achei um eles aqui, eu tenho um caso de sujeito indeterminado. Ah, eles, eu não sei quem foi. Não sei dizer. Foram eles, mas eu não tenho claro quem são esses eles. Meus alunos, talvez? Não sei. Sumiu meu chocolate. Comeram? Entenderam? Esse é o sentido. Mais um caso de sujeito indeterminado. Verbo na terceira pessoa do singular. Mais o C, que é o índice de indeterminação do sujeito. Se eu tenho verbo na terceira pessoa do singular, qual é a terceira pessoa? Ele, ela, você. Terceira pessoa do singular, ele, ela ou você. Então, quando acontece isso, mais assim, essa partícula, essa coisinha aqui chamada C, eu tenho caso de indeterminação do sujeito também. Acorda-se cedo no interior. Meu verbo. Acorda-se, né? Acordar. Quem é que acorda-se cedo? Ah, tem um CC. Tá designando a terceira pessoa, né? Então, eu tenho um caso de sujeito indeterminado. Vive-se bem aqui. Quem é que vive-se? Ele vive-se, ela vive-se. Tenho o verbo na terceira pessoa, mais o ser, sujeito indeterminado também. Tranquilo? E agora nosso terceiro caso. Nós temos 3 casos no sujeito indeterminado. Terceiro caso é verbo no infinitivo impessoal, ou seja, aquele verbo que termina em R. Lembram das 3 terminações lá? Ar, ere, ir. Infinitivo. Ar, ere, ir, terminou em R, infinitivo impessoal. Navegar é preciso. Cadê meu verbo navegar? Navegar é preciso. Quem é que navegar? Ele não está conjugado. Viram como é fácil? Isso é muito lógico. Se não está conjugado, eu não tenho pessoa ali. Eu não tenho primeira pessoa, não tenho segunda pessoa, não tenho nenhum pronome. Eu não encontro nada aqui, eu não encontro um eles. Eu não posso dizer que é indeterminado por isso, né? Eu não encontro um eu não encontro um nós. Eu não encontro nada. Então, navegar é preciso, sujeito indeterminado. Amar é bom. Amar é bom. Termina em ar, terminou no infinitivo, eu não vou encontrar sujeito. Sujeito indeterminado. Tranquilo? Verbo no infinitivo, meu último caso de sujeito indeterminado. Então agora, amores da minha vida, vamos para o último, que é sujeito inexistente, a última classificação do sujeito. Como assim sujeito inexistente? Ele é diferente da oração com sujeito indeterminado, né? Ali no sujeito indeterminado, eu sei que, talvez exista um sujeito, mas eu não sei dizer quem foi. Não sei dizer quem comeram meu chocolate. Não sei dizer quem acorda-se cedo. Aqui, o sujeito não existe. Então, olha a classificação. Possui verbo impessoal, ou seja, que não tem sujeito. Que é um verbo impessoal? É um verbo que não tem pessoa. Não está designando nenhuma pessoa do discurso. O verbo haver no singular, por exemplo. Esse é um segredo que vocês vão levar para o resto da vida. Decorem isso. Isso é muito importante. Muito, 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 muito. Verbo haver no singular. Houve várias aprovações. Houve várias aprovações. Cadê o meu verbo? Aqui. Verbo haver. Houve. O que é que houve? Eu poderia dizer várias aprovações. Quem é que houve? Não, porque aqui a pergunta seria outra. A pergunta seria o que houve, né? Mas para simplificar, eu tenho que ficar ligado no seguinte, não tem nada aqui antes dele. Não tem nada antes do verbo haver, eu não tenho sujeito. Se eu não tenho nada antes, o verbo fica no singular e eu não terei um sujeito. Há muitas aulas importantes. Não tem nada antes dele. Verbo haver tem alguma coisa de você? Não, nada. Se não tem nada, o sujeito inexistente, o verbo sempre no singular.
houve várias aprovações, não tem nada antes. Então, sujeito inexistente não tem com que ele concordar. Não tem com que. Por isso, sujeito inexistente. Aqui, lembra a lei da atração lá? Que a mãe avisa a gente, cuidado com as companhias. Não ande em más companhias. A minha dizia quando eu era criança. Mesma coisa acontece com o verbo. Se o verbo haver, lembram lá? Olha como foi maravilhosa, linda e mágica a nossa aula sobre locução verbal. Aqui nós temos uma locução verbal. Deve haver verbo auxiliar conjugado, verbo principal no infinitivo. Esse é o verbo principal, esse é o verbo auxiliar. Quando o verbo haver for o principal numa locução verbal, aquele que vem antes também fica no singular. Então, mais um caso de sujeito inexistente. Não tem nada antes deles. Eu não tenho nada antes dessa locução verbal. Então, sujeito inexistente. Tranquilinho? Há 10 anos não a vejo. Essa frase já tem outro sentido, né? Verbo haver no sentido de existir, fazer, realizar e acontecer. Qual é o sentido disso? Há 10 anos não a vejo, né? Tem sentido de fazer. Faz 10 anos que não a vejo. Então, tem 10 anos que eu não a vejo. O verbo também fica no singular. Sempre, sempre, sempre. Mais um caso de sujeito inexistente. Agora, antes da gente ver ali fenômenos da natureza, vamos focar nesse. Verbo ser e fazer indicando tempo. Eu nunca, jamais na minha vida, agora andem por aí pela rua corrigindo as pessoas. O verbo fazer indicando tempo nunca vai para o plural. Não pode dizer, fazem 10 anos que eu não a vejo, ou fazem 10 dias, fazem 10 meses. Não, porque a regra, a dona gramática, manda a gente deixar ele no singular. Então, faz 10 meses que não estudo. Faz 10 dias que não a vejo, indicando tempo, né? Indicando tempo. Verbo fazer indicando tempo. Faz meses que não estudo. Não é o caso de vocês, né? Nós estudamos muito. Faz dias que não a vejo. Não fazem, faz dias. Ele não pode ir para o plural porque a gramática não deixa. A gramática é assim, ela manda. Então, eu não posso colocar no plural. E indicando tempo. Hoje são 22 de agosto. Faz de conta, né? Hoje são 22 de agosto. Ele tá indicando tempo. Tá indicando data, né? O tempo. Portanto, também é um caso de sujeito inexistente, oração sem sujeito. Agora, essa muito fácil, fenômenos da natureza. Por que fenômenos da natureza não tem sujeito? Porque eu não consigo colocar uma pessoa ali, um pronome ali. Chove lá fora, né? Chove, cadê meu verbo? Chove. O que é que chove? É a chuva. Tá, a chuva. Se eu tiver a chuva aqui, aí eu tenho um caso de figura de linguagem. A chuva chove lá fora, né? Um pleonasmo seria. Chuva chove lá fora. Eu sei que se chove, é a chuva, né? Eu não digo, hoje acordei chovendo, chovi a manhã inteira. São verbos que eu não uso como ações minhas, por exemplo. Olha só, nevou muito hoje. Hoje de manhã tava nevando. Nevei hoje a manhã toda. Não digo isso, né? A não ser que seja no sentido figurado, aí pode, né? Por exemplo, lá no oitavo a gente vai estudar isso. Estava nevando, amor. Chuva de bênção. Aí é outro negócio. Aí no sentido figurado eu encontro um sujeito. Mas no sentido literal, não. Ou então faz frio. O que é que faz o frio? Fenômenos da natureza estão designando sujeito inexistente. Tranquilo? Então, encerramos hoje. Assista 2, 3 vezes, se for necessário. Anote tudo. Os simples e compostos são super tranquilos. A gente tem que ter mais atenção mesmo no inexistente e ali na terceira pessoa. Terceira pessoa, sujeito indeterminado. Beleza, galerinha? Beijos e
façam os exercícios, me encaminhem, tirem as dúvidas. Esse conteúdo não é difícil, ele exige atenção, mas ele não é difícil não. Tranquilo? Um beijo e até a próxima aula!